Mensagem de reflexão. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntando o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Sente-se no seu lugar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua palavra cause o efeito, o dínamo necessário em nossas vidas, que ela seja aquela espada cortante, para que possamos ser neste mundo vasos de honra. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? Nós vimos alguns domingos passados, nós vimos na temática da temática de estou com saudade de casa. Nós vimos na primeira parte dessa mensagem o anseio do filho pródigo pela casa do pai. Nós trabalhamos o texto de Lucas 15, de 11 a 32. Na segunda mensagem, nós vimos o anseio do salmista, nos Salmos de número 84, o salmista que anseia pela casa do pai. E na terceira parte, domingo passado, nós vimos a resposta de Jesus para os fariseus quanto aos perdidos que estão longe da casa do pai. E aí nós trabalhamos o texto de Lucas 15 completamente. Hoje nós vimos o texto de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, onde nós vamos trabalhar a questão da casa do oleiro, certo? A casa do oleiro, casa de humildade, casa de atenção à palavra de Deus, casa onde deve-se moldar-se. Então o primeiro ponto que nós podemos ver aqui nesta noite é que estou com saudade da casa do oleiro. Estou com saudade da casa do oleiro, ou seja, presença de Deus. No verso 2 do texto, nós percebemos uma palavrinha que tem lá no texto de Jeremias, certo? 18, do verso 1 ao 6. No verso 2, há uma ordem de Deus ao povo de Deus, que o povo de Israel no texto é o povo de Deus, ou seja, isso pode fazer parte, isso pode tomar para, como povo de Deus, a sua igreja, ou seja, nós, igreja do Senhor, podemos estar figuradamente no texto que está tratando a casa de Israel. Então Deus diz lá o quê? Desce. Deus diz no verso 2 para o povo dele que desce a casa dele. Deus dá uma ordem, desce. Ou seja, o que é que Deus está dizendo para nós? Desce. Então o que é que Deus está querendo dizer com isso?
com isso? Desce. Deus está querendo dizer, número um, o Senhor está querendo dizer, número um, ter humildade como o oleiro. Por que ter humildade como o oleiro? O oleiro já estava lá embaixo. A palavra oleiro, ela tem um significado daquela profissão das pessoas que fazem o barro, fazem vasos de barro, mexem com barro e fazem aqueles vasos bonitos de barro, que lá em Juazeiro do Norte, em outros lugares do Brasil e do mundo, as pessoas fazem, uns fazem de porcelana, outros fazem. Aqui o elemento é o barro. O oleiro, nós podemos figurar, é figurado como oleiro, mas é o próprio Deus. Deus está lá onde está a humildade. Deus está dizendo, Deus está dando uma ordem ao seu povo: desce a humildade, desce para ter humildade, como o oleiro. Deus tem humildade, entendeu? Ou seja, na casa do oleiro, que é Deus, é onde devemos ser humildes. Por isso Paulo dizia, para não pensarmos de nós mesmos além do que somos. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos pensar além do que já somos. Espera aí, mas nós devemos ter cuidado com esse negócio aí, porque talvez quem esteja aí, você que está me ouvindo, você que está prestando atenção aí, você pode estar pensando assim: gente, se Deus está me dizendo que é para ficar do jeito que eu estou, então eu devo ficar. Não, mas espera aí, isso aí, Paulo, o apóstolo, está falando em relação ao povo de Deus. Ele não está falando em relação à pessoa que é ímpia, à pessoa que é incrédula, à pessoa que está no pecado, à pessoa que não se converteu, à pessoa que não se arrepende. Paulo está falando do povo de Deus, que te mantém do jeito que está. Ou seja, do que é que ele está tratando no texto de Filipenses? Ele está tratando a questão disso, se conformar do jeito que você está, humilde, se conformar humilde. É lá em Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele fala sobre isso. Ele trata lá em Filipenses 2, do verso 1 ao 3, que Jesus, mesmo sendo Deus, deixou a sua casa celestial, veio à terra e assumiu a posição de servo. Ele deixou a sua autoridade de Deus e veio ser servo. Olha só que humildade de Deus aí. Deus é um exemplo de humildade, ou seja, Deus é o oleiro. Ontem ele está dizendo: desce. É interessante. Muitas vezes nós pensamos em Deus no alto. Não é verdade? Nós pensamos em Deus no alto. Mas Deus, ele está dizendo agora que está embaixo. Mas aonde? Implícito. Aonde? Na humildade. Ou descer, ou seja, desça do seu orgulho, desça da sua soberba, desça da sua personalidade pecaminosa que se acha um Deus. Desça e venha para a humildade, porque onde há humildade, que não é pobreza, humildade na Bíblia quer dizer um estado de superioridade a outro em qualquer sentimento, porque a pessoa que tem orgulho, ela não tem um sentimento forte, ela é fraca. A pessoa orgulhosa é fraca, ela só faz barulho. O humilde, ele não faz barulho, ele sobrevive, ele vence obstáculos, ele tem paciência. Então era isso que Jesus era. A força de Jesus, no texto do servo, lá de Filipenses 2, de 1 a 3, é a humildade. Nós devemos ter que o oleiro tem, humildade. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: desce. Não é hora de subir ainda. Desce a casa do oleiro. Está vendo? Daí, no verso 2, nós também podemos destacar o seguinte: o oleiro também nos ensina no verso 2 do capítulo 18 de Jeremias, de 1 a 6,
no verso 2, ele ensina também que nós devemos dar, número 2, nós devemos dar atenção à palavra do oleiro. Se o oleiro é Deus, e é Deus ali representado como oleiro, ele está dizendo para nós o quê? Darmos atenção à sua palavra. Ou seja, darmos atenção à sua palavra, na presença do oleiro Deus, é um lugar onde se ouve a pregação da palavra de Deus, que nos transforma e nos limpa. Por exemplo, João 15, verso 3, lá em João 15, Jesus fala da árvore. Jesus fala para que a árvore dê mais fruto, ela precisa ser limpa. Então a palavra de Deus, ela está ensinando aí, nesse texto de Jeremias, que a atenção à palavra vai produzir em nós algo muito interessante. Ela vai produzir em nós, certo? O limpar-se de quê? Limpar-se de quê? Limpar-se das coisas do mundo. Limpar-se das coisas religiosas erradas que estão em nós. Limpar-se de todos os conceitos e preconceitos que não são de Deus, e porque Deus não tem conceitos e preconceitos como o homem tem. Deus não tem preconceito e Deus não tem conceitos errados. Deus só tem coisa certa, porque Deus não tem o limpo. Já a Bíblia diz Espírito Santo, olha só, já está dando ênfase. O Espírito Santo, porque é limpo, é puro, é de Deus. Ou seja, quando nós vamos à presença do oleiro, que é Deus, quando nós descemos e chegamos à presença do oleiro, ele nos limpa, ele nos volta, ele vai limpando para que a gente tenha mais fruto, para que a nossa vida seja de glorificar a Deus cada vez mais. Ou seja, o ensino da palavra deve ser prioridade acima de toda e qualquer atividade. Quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a fé necessária para vencer. Não tem jeito. Uma vez que o oleiro Deus faz a obra de limpeza em nós, e quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, começamos a dar atenção à palavra de Deus, aí nós encontramos na palavra de Deus a vitória que nós precisamos. Está aqui, todos nós precisamos de vitória em alguma coisa. Todos nós, se fizéssemos agora uma pequena atividade, uma pesquisa, olhando um para o outro, o que é que você precisa? Você ia ouvir a pessoa dizendo, hoje eu precisaria disso, outro dizendo, eu precisaria daquilo. Ia falando, cada um de nós precisamos de vitória em alguma coisa, seja na área material, seja na área sentimental, seja na área profissional, seja em qualquer área, até mesmo espiritual, porque tem pessoas que são impedidas de serem abençoadas por causa de barreiras espirituais. E é só por esta palavra, a Bíblia, que nós encontramos a vitória. Então, quando nós descemos à presença do oleiro, quando nós vamos à casa do nosso Pai, quando a gente bate aquela saudade, a necessidade de encontrá-lo, nós chegamos lá e encontramos a sua casa, na sua casa, a humildade, a limpeza e a vitória pela sua palavra. Isto está em Romanos, capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus. Número 3, quando nós descemos para a casa do Pai, para a casa do oleiro, número 3, nós seremos completamente transformados à semelhança do oleiro. Se o oleiro é Deus, nós devemos ser transformados à sua semelhança. Vamos abrir um texto da palavra de Deus que fala que nós podemos ficar semelhante ao oleiro Deus, que é Jesus. Vamos abrir aí, Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim, olha só o que é que Romanos, o que é que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, sobre se transformar, se transfigurar à semelhança de Jesus Cristo. Tá certo? Olha o que ele diz aqui, ó.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ou seja, Deus, quando nos chamou, quando nos converteu soberanamente para sermos seus filhos, Ele quer que nós sejamos filhos de Deus à semelhança de Cristo, à semelhança de Jesus Cristo. É o que o texto sagrado nós vimos agora está dizendo. À semelhança de Cristo, e não de outro, mas é de Cristo Jesus, certo? Aí o que é que eu desenvolvi diante desse ponto 3 aqui, desse número 3, ser completamente transformado à semelhança do oleiro? Deus. Por exemplo, você sabe o que é ser e o que não é ser à semelhança de Jesus? Você sabe o que é ser e o que não é ser à semelhança de Jesus, segundo o texto, segundo os valores bíblicos? Olha o que é que eu desenvolvi aqui. Número 1. O que não é ser à semelhança do oleiro Jesus? Não é fazer e agir como quer. Não é fazer e agir como quer. O próprio Jesus dá exemplo disso. Deixou a sua glória, se transvestiu, se transfigurou de servo, habitou entre nós, entendeu? Como servo obediente a Deus. Jesus não fazia o que queria, como queria. Até poderia, mas não faria. Por quê? Porque ele se condicionou como ser humano, servo de Deus, obediente a Deus, fazendo a vontade do seu Pai, que é Deus. Não é ter ideais próprios dele como se soubesse tudo. Conheço uma pancada de gente, uma penca de gente, certo? Uma cambada de gente que tem seus ideais próprios e acha que é de Deus. O que é ter ideais próprios e o que é ter ideais de Deus? É uma boa pergunta. Ter ideais próprios é o seguinte: é aquela pessoa orgulhosa, soberba, que ela acha que tudo que ela fala, o que ela faz é certo. Mas os valores da Bíblia, os valores de Deus, não há valor para ela. Quais são os valores de Deus? No sentido aqui então, os ideais de Deus. Todos os ideais que estão na Bíblia são os ideais de Deus. O que Deus disse, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que absorver. Às vezes estamos no dia a dia e absorvemos os ideais dos outros. Isso está certo para um cristão? Não. Cuidado. Por exemplo, uma pessoa está assistindo muito programa policial, desgraça em cima de desgraça, terror em cima de terror, violência em cima de violência. Aí a pessoa só fala e só pensa nisso, porque ela só vive falando, só vive absorvendo isso, ela só vive se alimentando disso. Aí quando você camarada que só vive no futebol, é de segunda a segunda, de ano a ano, século a século, é futebol. Aí vamos imaginar um jovem quer conquistar uma menina. Aí a menina pensa que ele deu um bom papo, lá vai falar de futebol para menino, vai falar do resultado de Corinthians e Palmeiras, vai falar do resultado do Flamengo e Vasco. Aí a menina vai olhar assim e pensa: cansei, isso aí não tem, isso aí não dá certo não, o cara só fala em futebol. Está entendendo? Então, esse tipo de coisa, ideais, é aquilo que as pessoas, que nós absorvemos e que se torna, sabe o que se torna? Ele se torna para nós valores. Cuidado com os ideais. Se você tem ideais bíblicos, se você tem os ideais de Deus, isso vai se tornar valor, vai se projetar vitória sobre a sua vida.
Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Você pode repetir isso? Olha, os seus cuidado com os ideais. Diga assim, cuidado com os ideais. Se seus ideais forem mundanos, você vai se projetar em derrotas. Mas se seus ideais forem bíblicos, tudo vai se projetar em vitória, vitória e vitória para a glória de Deus. Letra C. Outra coisa que não é a semelhança de Jesus. Outra coisa que não é. Letra C. Não é uma religião, ou seja, dogmas e costumes sincretistas. Dogmas e costumes sincretistas. Não é religião. O negócio de religião é uma barca furada. Nós estávamos falando hoje na escola bíblica sobre, eu projetei aqui um navio. Se eu soubesse desenhar, eu ia fazer um navio. Eu ia fazer esse navio. O navio onde está todos os líderes besteróis desse país e deste mundo, que só fala baboseira e besterol. Fique bem claro isso, certo? Não é nem cibazol, nem anador, é besterol, tá? E tem enganado há muitos séculos as pessoas com dogmas e sincretismo. O que é dogma? Dogma é aqueles ensinamentos puramente humanos que fogem à palavra de Deus. O que é sincretismo? Sincretismo é a pessoa tornar objetos em sagrado, como se fosse ordem de Deus, fazendo que os objetos tivessem alguma coisa sagrada. Deus não tem esse negócio, não. O nome de Jesus tem todo o poder. Você não precisa de objeto sagrado, não, meu. Você não precisa de objeto sagrado para ser abençoado. Você precisa só do nome de Jesus. Amém. Você não precisa de dogmas humanos, coisas que o homem escreveu, coisas que o homem estipulou como lei. Se você já tem o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder em tudo. Quando Jesus gritou lá na cruz do Calvário, diz assim: está consumado, meu irmão, está tudo resolvido. O problema do teu pecado está resolvido em Cristo. O problema da libertação espiritual está resolvido em Cristo. O problema material da tua vida está resolvido em Cristo. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Letra D. Letra D. Não é, ou seja, outra coisa que não é a semelhança de Cristo. Não é tentar transfigurar um Cristo que nunca se viu ou mesmo se fotografou. Tem muita gente que acha que a semelhança de Cristo é aquelas fotozinhas de Jesus, de um falso Jesus, de um certo Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Ou seja, por exemplo, se cultuou muito a um Jesus que tem um quadro famoso por aí, um Jesus meio que afeminado, um negócio meio esquisito, meio afeminado. O camarada está no quadro todo delicado. Misericórdia. Se cultuou muito isso. Agora pergunta que não quer calar: aonde está na Bíblia que Jesus ficava pousando para quadro? Aonde está na Bíblia que Jesus que tinha máquina Kodak digital e Jesus estava fazendo pose para se fotografar? E aonde está na Bíblia que Jesus era um negocinho todo afeminado, todo delicadinho? Misericórdia, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Opa! O negócio está feio, hein? A Bíblia diz que José era carpinteiro. Logicamente, Jesus herdou a profissão de carpinteiro. Como seria a mão de um carpinteiro delicadinha, mão de pianista, aquela coisa, ou então mão de, coisinha afeminada, tudo. Não, a mãozinha de um carpinteiro é toda cheia de cravo, viu? Se ele era marceneiro de profissão, tá? Estou especulando aqui. Se ele era marceneiro de profissão, Jesus não era aquele camarada magro, aquele camarada magrinho, todo
entendendo? Malhado. Porque ele pegava no pesado, era a profissão dele. Tá? É a profissão. Então vamos deixar esse negócio de Jesus. Não, eu penso que Jesus era assim. Eu penso que Jesus era desse jeito. Eu penso. Não, peraí. Vamos pensar no que a Bíblia diz quem era Jesus. Isaías 53 diz que, olhando nós para ele, não havia nele formosura alguma que atraísse a ele. Homem de dores. Homem de dores. Então lá em Isaías 53 está dizendo que ele não tinha nada que atraísse nele de formoso. Testado em trabalho. Tá? É isso que a Bíblia diz. Certo? E agora nós vamos para a parte final sobre a semelhança de Cristo. Então, diante de tudo isso que nós vimos, o que não é, o que é ser a semelhança do oleiro de Jesus? Então, o que é ser a semelhança do oleiro de Jesus? O que é ser? Primeiro, letra A, é fazer e agir como ele. Fazer e agir como ele. Isso é ser a semelhança de Jesus. Isso é ser a semelhança do oleiro. Fazer e agir como ele. Ter os mesmos ideais de Jesus. Viver a verdadeira religião e transfigurado a nossa vida como a Bíblia o transfigura. Ou seja, assim como a Bíblia apresenta Jesus, é assim que eu e você, nós devemos assim ter em nossa vida e praticar assim, a ser a semelhança de Cristo. No versículo 6 de Jeremias 18, no verso 6, lá está o oleiro de Deus. No verso 6, nós vimos que o Deus que mandou você descer, Deus que mandou eu e você descer a casa de Deus, a casa do oleiro, a casa do Pai, certo? Ele diz que faz necessário estarmos na igreja, na presença de Deus, para que as mãos de Deus, as mãos do oleiro, molde a nossa vida. Ou seja, segunda coisa que nós podemos ver aí no texto de Jeremias, quando nós descermos obedecendo a palavra de Deus e se desce, quando nós descermos lá, na casa da humildade, na casa do amor, na casa da paz, na casa de Deus, na casa do Pai, o que é que nós vamos aprender lá? Ele vai moldar a nossa vida. Ele vai estar transformando nossos pensamentos. Ele vai estar transformando aquilo que nós temos de valor. Ele vai transformando a nossa natureza. Mas tem pessoas que dizem assim: não, mas eu tenho uma natureza assim. Pessoas que se dizem crentes. Mas eu tenho uma natureza desse jeito, não tem jeito não. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Ele disse: desce. Então, quando chega lá, Ele começa a nos moldar, como o oleiro faz com barro, transformando no vaso. Vai moldando, vai transformando. É isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse negócio do vaso em Romanos capítulo 9, verso 21, se você quiser acompanhar, abra aí rapidamente. Olha o que é que diz Romanos 9, 21. Por isso, ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Ora, um oleiro não pergunta para o barro se pode fazer algo com ele e nem o que irá fazer. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para a mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o oleiro que está fabricador de vasos de barro, ele faz muitas vezes vasos de honra e vasos de desonra. O que seria isso? Por exemplo, os vasos de honra
sentido do oleiro, que é o fabricante, o vaso de honra é aquele vaso que vai ter uma beleza principal da casa. Isso nós podemos tipificar na casa de Deus. O vaso de honra é aquele vaso, aquele crente abençoado, entendeu? Que vai ser um vaso bonito na casa de Deus. E o vaso de desonra é aqueles vasos que não deixa Deus tratar, que não deixa Deus, o oleiro, trabalhar nele, que não deixa o oleiro cuidar dele, que não deixa o oleiro tirar as mazelas, que não deixa o oleiro tirar os pecados, e ele já vai trincando até o dia que se quebra, entendeu? E não presta mais nada. Nós temos que ser um vaso de honra. Mesmo que você esteja sendo um vaso de desonra, você não pode aceitar ser um vaso de desonra. Se você estiver sendo um crente desonroso, você estiver sendo um crente que desonra a palavra de Deus, você não pode aceitar ser esse vaso de desonra, porque isso é muito ruim. Isso é muito triste. Isso é muito triste para um crente, ter desonra aos olhos de Deus, na casa do seu pai. Vaso trincado. Alguém quer vaso trincado? Misericórdia. Os fins de um vaso trincado não vai servir para nada. Todo mundo quer um vasinho perfeitinho, bonitinho. Assim também é o oleiro de Deus. O oleiro de Deus em sua casa quer vasos abençoados, cuidados, bonitos, que possa realmente enfeitar a casa do Pai. Agora, o que faz um vaso de desonra? O que é que ele faz? Sua vida não é para glorificar a Deus. As pessoas que são vasos de desonra são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Ela só vive desonrando a Deus, só fazendo coisa errada, e acha que está certo. Olha, gente, nós estamos vivendo hoje no mundo. Sabe? Que as pessoas estão crentes, estão fazendo coisas erradas e ainda achando que está certo. Misericórdia. Fazendo coisa errada e dizendo: não, mas eu sou a semelhança de Jesus. Não, mas eu sou abençoado. Não, eu tomo posse da bênção. Misericórdia. Não é bem assim não. Não é desse jeito não. Que negócio é esse? Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de santidade. O Deus da Bíblia é um Deus que preza pelo sagrado, pela fidelidade. Cadê aqueles crentes? Cadê os crentes que as pessoas olhavam, seja no comércio, seja onde for, e diziam assim: tinha o maior respeito por esse crente? Cadê? Sumiram, desapareceram. Parece que a coisa foi o contrário. É crente, mas vai na balada, tá? É crente, mas não, mas de vez em quando eu tenho uma amante. Misericórdia! Isso não é vaso de honra, isso é vaso de desonra. Número 2, sua vida, vaso de desonra, sua vida é uma pedra de tropeço para as pessoas. Meu irmão, o vaso de desonra, a vida dele é uma pedra de tropeço para os outros. Ele é uma pedra de tropeço para as pessoas. Quem anda no caminho deles vai tropeçando e caindo de boca no chão. Quem anda com vaso de desonra, ele não tem prazer na palavra de Deus, ele não tem prazer na lei de Deus, ele só tem prazer em desonrar a Deus, mas ele ainda tem um topete, ele ainda tem a capacidade de dizer que Deus está na vida dele, fazendo um monte de coisa errada. E ele, o principal desse ponto, fazendo as pessoas tropeçarem. Pessoas que olham assim e dizem assim: eu ser crente igual fulano, Deus me livre. Ser crente desse jeito, eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida. Você deve ouvir
isso muitas vezes no dia a dia. Mas eu quero dizer para você, querido, que o diabo está te prendendo nisso. Se você ficar ouvindo essas pessoas e não tomar uma decisão de ser diferente desses crentes desonrosos, quero lhe dizer que você está preso pelo diabo. Agora, se você olhar para essas pessoas e dizer assim: peraí, eu vou ser crente em Jesus, mas eu não vou ser igual a isso, não. Eu vou glorificar o meu Deus, mesmo que eu esteja só. Quem foi que disse que nós devemos basear nossa vida no que o outro diz? Quem foi que disse que nós devemos basear nossa fé no que o outro irmão está fazendo? Não! Nós devemos basear nossa vida em Cristo. Nós devemos basear nossa fé em o Senhor Jesus Cristo, para ser um vaso de honra. O vaso de honra, o que faz o vaso de honra? O vaso de Deus. Sua vida glorifica a Deus. Sua vida glorifica a Deus. As pessoas olham para ela e dizem assim: olha, eu quero ser crente, eu quero ser igual aquele fulano ali, ó. Eu quero ser igual aquele irmão ali, olha que coisa bonita. Olha como ele é honesto. Olha, sem falar uma coisa aqui, deixa eu citar uma coisa aqui. Você sabia que tem muito ímpio que está brincando com a honestidade dos crentes? Se aproveitando e pensando que nós não estamos vendo isso. Querem fazer a gente bobinho. Não vamos cobrar. O negócio é R$100, mas nós vamos cobrar dele R$500. Bonito isso, hein? Cuidado, meus irmãos. O mundo está assim. E está pior do que isso. E pensa que a gente não está vendo. Gente, eu não só tenho tamanho, não sou bobo, não. Eu sei que o camarada está me enrolando, até às vezes, estou dizendo para você, eu deixo o cara me enrolar só para ver até onde ele vai. Só para ver. O negócio é sério, irmãos. Um vaso de honra glorifica a Deus. Ele é honesto. Ele procura pagar suas contas em dias. Ele procura fazer com que o nome de Deus não seja pisoteado, nem servir de piada e nem de chacota para as pessoas, não. Um vaso de honra faz com que as pessoas olhem para o nome de Jesus e digam assim: vale a pena servir a este Jesus que esses irmãos, esses crentes estão vivendo aqui. Eu quero esse Jesus. Número 2, o vaso de honra, o que faz? Sua vida edifica os outros. A vida dele é uma edificação dos outros. Ele passa ali, as pessoas. Eu conheci crentes, que as pessoas, ele passa por lugares, sério mesmo, e as pessoas dizem assim: olha só, lá vem, olha como é bonito ser crente. Aquele crente ali, ó, aquele ali é crente. Já percebeu que a gente diz assim: ó, aquele ali é crente, viu? Cuidado! É porque eles sabem. O diabo sabe. O diabo sabe, gente. Quando a pessoa não passa, ela diz assim: cadê aquele crente, hein? Passa aqui todo dia. Porque a vida dela chama a atenção de Deus e das pessoas. E Deus flui nela a atenção das pessoas para verem a semelhança de Jesus por meio delas. Segundo o texto sagrado, o que o oleiro faz com o barro tem algumas funções do corpo, como, por exemplo, quando o oleiro, o texto está falando lá que o oleiro está fazendo um vaso de barro. Tem algumas funções do corpo, do nosso corpo, que nós somos um vaso de barro. E tem algumas funções do vaso que o oleiro faz com as suas mãos no nosso corpo. Por exemplo, número 1, as mãos do oleiro faz a moldagem do barro. Ou seja, nossas vidas são transformadas somente quando nos colocamos nas mãos de Deus, oleiro. As mãos, ó. O oleiro, Deus, que nos pega nas mãos, em suas mãos, que nós somos barro, porque a Bíblia diz que Adão veio do barro. Pois é, e Deus soprou nele vida. Adão veio do barro, Deus soprou nele vida. E aí Deus faz com que ele vai se virar o quê? Ó, moldar-se, transformar-se, vai transformando o Adão aí, ó, vai transformando esse Adão nesse boneco bonito. E aí Deus sopra vida. Tem muitas pessoas que Deus está pegando na mão e está moldando, mas para isso você precisa descer a casa do Pai.
se está longe, você precisa deixar ele transformar. Se o vaso se desmanchar, ele pega de novo e refaz de novo. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, transformando com suas mãos as nossas vidas. Número 2, com os pés. Você sabe o que é que o oleiro de Deus faz com os pés? A máquina lá vai se projetando com os pés. Ele vai projetando a máquina com os pés e fazendo com que o barro rode, né? Com que o barro fique em círculos. E ele com a mão vai moldando, vai se formando um vaso de barro ali, ó. E com o pé ele vai pedalando aquela coisa, e com a mão ele vai projetando o vaso. Ele vai projetando o vaso do jeito que ele quer. Alguns ele diz assim: eu vou fazer desse vaso um vaso grande, eu vou fazer desse vaso um vaso abençoado, eu vou fazer desse vaso um vaso amoroso, eu vou fazer desse vaso um vaso de santidade, eu vou fazer desse vaso um vaso abençoado, eu vou fazer desse vaso um vaso que me glorifique. E assim ele vai. Você lembra aquele filme Ghost? Aquele momento em que o oleiro, a profissão ali, né, de oleiro está ali em evidência. Enquanto ela vai pedalando ali, ela vai formando o vaso com as mãos, aquele barro, para se transformar num vaso honroso, abençoado de Deus. Olha para a pessoa que está e diz assim: meu irmão, quando Deus te chamou, foi para ser um vaso bonito na casa dele. Diga assim: chega de ser vaso trincado, meu irmão. Cria vergonha na cara. A roda onde está o barro, para que o movimento faça o barro ser moldado. Deste modo, Deus tem movido nossas vidas para que nos tornemos moldáveis. Ou seja, até mesmo nas frustrações, só temos que ter cuidado com quem quer dar uma de Deus e transformar as frustrações em punições. Como é isso? Vou te explicar aqui como é isso. Tem um monte de camarada aí que quer dar uma de Deus, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para esses olhos verdes, olha para esses olhos castanhos, olha para esses olhos azuis e diz assim: não era para querer não, hein? Por favor. Olha para ela e diz assim: como é isso? Seja, não queira ser Deus, não. Seja você mesmo. Olha, quando é esse negócio que as pessoas querem transformar as pessoas, as frustrações das pessoas em punições? Por exemplo, tem um irmãozinho humilde na igreja, aí ele tem uma frustração, fulano de tal, quer transformar a vida dele punindo. Primeiro, quando não estamos dispostos a estar dentro dos seus padrões, nos punem. Quando as pessoas querem, sabe, fazer com que a gente ande no padrão que ela quer, você está entendendo? Tem gente que quer que a gente ande como: olha, eu quero que vocês andem assim, ó, eu quero que vocês andem desse jeito. É assim que você anda. A pessoa diz: não dá para mim esse negócio. Aí ele vai punindo a pessoa, um carrasco. Senta o chicote, tá? Não, você tem que fazer desse jeito. É assim que Deus faz, é assim que Deus é. Misericórdia, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Que a graça de Deus abunde sobre nós. Que seja abundante a graça do Senhor sobre nossas vidas.